Amigos, a primeira pergunta aqui do bloco Resposta aos Críticos, né? É mais geral. Fique à vontade para cada um dar o seu pitaco aí, como diz o pastor Adriano, né? Dar os seus centavos de colaboração aí, de contribuição. É, por que vocês acham que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é tão criticada há tanto tempo? E agora, claro, com as redes sociais, com a internet, as coisas acabam se intensificando, né? Por que vocês acham que é assim? Fiquem à vontade, quem quiser começar os comentários aí, pode fazer. Começar então? Vou começar então. Eu entendo que no mundo da internet todo mundo está passivo de críticas, né? Não seria a igreja adventista diferente, né? Todo mundo tem hoje liberdade, né? Liberdade para poder falar, para poder criticar. As críticas, quando feitas de maneira pontual, decente, com ordem, com razão, né? A igreja adventista ela sofre essas críticas, né? E às vezes não, né? Uma boa parte são ataques. Quando a gente fala ataques, a gente está se referindo a falácias que são levantadas contra o movimento, né? Eles pegam coisas que a gente não acredita. Se você olhar no meu canal, tem vários vídeos ali onde eu tento mostrar que não é aquilo que nós acreditamos, né? Então se cria um espantalho, bate naquele espantalho e aquilo toma-se como verdade na internet, né? Infelizmente tem muitos canais aí fazendo esse tipo de coisa. Eu acredito que assim, que nós devemos responder às críticas, né? Quando elas são justas, né, a gente tem que responder sim, né? O próprio Pedro fala que a gente tem que dar razão da nossa fé. Só que existem pessoas que não estão a fim de criticar por questões de aprender ou realmente debater ou aprender ou crescer, né? Realmente são pessoas que tiveram suas decepções, sentimentos envolvidos, né? Pessoas que viveram no movimento, tiveram suas frustrações, suas decepções, suas desilusões e acabam agora levando para o coração e torna como se fosse um tema de vingança, né? Então, assim, a Igreja Adventista está sofrendo ataques, como sempre sofreu. Agora, claro, né? As críticas são requentadas, como a gente sempre diz, e é verdade, essas críticas já foram feitas no passado. Tem pessoas aí produzindo conteúdos visuais chamativos, né? O marketing digital está crescendo, essa ideia de gancho, de fisgar os likes, o dinheiro com isso que é levantado, né? A fama, o prestígio. E por que não bater numa igreja que é a mais organizada do mundo, a mais vista, com TV, com pessoas que realmente têm um alcance, são pessoas que estão ali pregando o evangelho. Ninguém vai bater em cachorro morto, ninguém vai bater, ninguém vai tacar pedra num pé que não tem frutos, né? Então, assim, e nós como pastores, nós temos que testemunhar e temos que dar razão da nossa fé, né? E infelizmente, a Igreja Adventista ela tem sofrido muitos ataques e cada vez mais tem aumentado, né? E espero em Deus, junto com meus amigos, meus outros amigos pastores, nossos irmãos que estão assistindo, né? Isso para nós é um incentivo para a gente estudar, voltar à Bíblia, questionar nossa fé realmente, né? Por que eu guardo o sábado? Por que eu acredito no dom profético de Ellen White? Isso é bom para nós, é bom para a igreja, voltar à Bíblia, estudar, crescer, né? Então, assim, nós precisamos aproveitar esse momento, dar o som certo da trombeta, né? Com elegância, com discrição. Eu acredito que nós temos a ganhar, né? Temos a ganhar. Infelizmente, tem muitas pessoas que não estão com esse objetivo, né? Querem ganhar em cima das críticas, né? Olha, como o Adriano disse, a gente tem que lembrar, acho que uma das coisas mais importantes para o pessoal lembrar é que, assim, é, no mundo que a gente está vivendo hoje, a internet deu voz aos loucos e também deu voz publicizou aquilo que muitas vezes ficava mais no nível das pesquisas, as pessoas analisavam e era do boca a boca, né? Então na internet hoje você vai ver a reedição de críticas muito antigas, não tem nada novo não. Eu acho que o grande ponto, que é uma das coisas que o Adriano comentou também, e a gente vê isso um, em alguns críticos que estão aí, é assim, por exemplo, vamos dar uma olhada no padrão, né? No padrão de como esses críticos é, acabam se comportando. Dá uma olhadinha aqui. Então, primeira coisa é a criação de espantalhos.
é algo tremendo como eles gostam de criar espantalhos, como o Adriano colocou também. Então, assim, existem dois tipos de críticas. Existe aquela crítica, por exemplo, Immanuel Kant fez a crítica da razão pura. É crítica válida. São críticas extremamente válidas. E críticas válidas, elas precisam ser motivadores e motores para que nós mudemos em algum sentido. A crítica da razão pura do Kant fez com que o modelo filosófico daquela época fosse repensado. Isso é uma boa crítica. É apontar falhas no modelo, apontar falhas na estrutura, apontar falhas em muitas coisas, naquilo que se critica, né? A tentativa é chamada crítica construtiva, ou a crítica do diálogo, a diatribe dialogal, o diálogo em si. Por outro lado, existem aqueles que apenas querem atacar. Que o pessoal fala críticos, a gente poderia até mudar o nome de críticos para atacantes, né? Seriam os atacantes, etc. Nesses estão aqueles que apenas querem balbúrdia, criar mixórdia, criar conturbar. E esse tipo de coisa não é crítica, não. Isso não é crítica. Não é de maneira nenhuma crítica. Isso daí, na verdade, é a expressão externa de sabores internos, muitas vezes. Sejam de sabores doutrinários, sejam de sabores pessoais e etc. Tal. Veja, ó, o que acontece? Vou falar algumas coisas para vocês aqui. Só com um segredo para vocês aqui. Não conta para ninguém, tá? Só para o pessoal que está na live. Existe um instituto, que é o CACP. Eu falei para os meus colegas aqui que eu ia falar o nome de todo mundo aqui hoje. Então, vou falar o nome de todo mundo. E eles tiveram um problema sério, mas eles sempre nos atacam. Eles sempre nos atacam, me atacam pessoalmente, atacam, fazem ad hominem, etc. Mas não é nem deles que eu quero falar, não. Na verdade, é do promotor deles, o Nathanael Rinaldi. Já falecido o Nathanael Rinaldi. E o Nathanael Rinaldi, eu nunca entendi muito bem, quando eu era mais novo, por que o Nathanael atacava tanto os adventistas. Por que ele atacava tanto? Até o dia que eu soube, na verdade, que quando ele era pastor em Santos, ele teve um debate com os adventistas e ele perdeu uma família que ele era da igreja dele, e essa família se transformou em adventista. Ele não pôde responder os adventistas. Como ele não pôde responder os adventistas, ele tomou como seu sagrado dever responder os adventistas e atacar os adventistas. Eu conheci pessoalmente, eu posso falar isso porque eu conheci o Nathanael pessoalmente. E essa é a tônica de muitos, na verdade, essa é a tônica dos críticos. Se você fizer um retorno, uma timeline, até Canwright, que é um dos principais críticos, o primeiro crítico da igreja, grande crítico da igreja adventista, você vai ver que tinha a ver com que as críticas elas têm muito que ver com dissabores. Eu não estou dizendo que sejam frustrações pessoais apenas. Às vezes frustrações doutrinárias mesmo, não conseguir explicar alguma coisa dentro da igreja, que sai, não consegue explicar alguma coisa relacionada a Ellen White, não consegue explicar alguma coisa relacionada a um questionamento complicado a respeito de Ellen White, ou um questionamento complicado a respeito do santuário. E ao invés de a pessoa falar, não, vou estudar mais, ela se abandona, porque ela se decepciona com a sua própria incapacidade de explicar, e aí é que está o ponto. Não é a incapacidade, não é a heresia da doutrina, que é a peixe que colocam, não é em si a falha da doutrina, mas a falha da própria pessoa de conseguir explicar. E aí ela projeta sobre a doutrina a sua falha de explicar, sobre a interpretação bíblica. Isso tem a ver com todos, isso tem a ver com todos, desde lá de Canwright até os mais recentes aí, os promotores de conteúdo da internet, E aí tem um outro aspecto importante da internet, no mundo da internet, eu termino com isso. Depois eu quero mostrar aqui para vocês as bênçãos que a gente teve também, mas vamos só terminar esse ponto aqui. Um padrão que se vê nos críticos de internet hoje, eu vou olhar para os meus colegas aqui, eu não sei se eles vão permitir que eu fale o nome da pessoa que eu estou na cabeça aqui agora, mas eu não vou falar nesse momento, não. Mas é um padrão que vocês vão ver. Olha só o que acontece. Certos canais, por enquanto eu não vou falar, mas certos canais, o que eles estão fazendo é assim, ó, vejam, eles atacam o pastor Michelson Borges, atacam o pastor Rodrigo Silva, eles atacam o pastor Leandro Quadros. E por que eles atacam? O pastor Rodrigo Silva tem mais de 1 milhão, se não me engano, ele está com mais de 1 milhão de seguidores, né, o pastor Rodrigo? Michelson, quantos seguidores você tem aproximadamente? No canal são 362 mil. Rodrigo tem mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. O pastor Michelson tem mais de 300 mil. O Leandro, eu não sei, está com mais de 1 milhão também, né? Não acompanho isso, não. Muito isso. Mas ele está com mais de 1 milhão. Agora, por exemplo, Eleazar, você já começa, viu? Você está com quanto? Está com 200 mil? 200 e poucos mil? Eu estou com 187 mil. 187 mil. Mais
13 mil e você vai começar a ser atacado também, muito mais fortemente do que você já é. Porque, na verdade, sendo bem franco, eles não vão atacar o meu canal, porque o meu canal tem 20 mil inscritos. O canal do Pastor Adriano está com quanto, Adriano? 40, 50 mil? Por aí, né? Existe um modelo que é a busca por likes. Busca por likes. Então, eu posso criticá-lo à vontade, posso responder, posso fazer refutações para esses canais, eles não vão responder o meu canal. Por quê? Porque eu não dou engajamento para eles. Eu não tenho engajamento suficiente. No dia que o pastor Eleazar atingir 200 mil, e eles já começaram a atacar o pastor Eleazar também, mas quando o pastor Eleazar atingir 200 mil, eles vão começar a atacar o pastor Eleazar mais fortemente como já atacam. O pastor Michelson é fonte de ataque, porque através do ataque ao pastor Michelson, eles atacam a CPB, eles atacam a divisão sul-americana, atacam a igreja. Por quê? O interesse não é corrigir nem apresentar um caminho melhor de salvação para as pessoas do que o adventismo. O objetivo maior é atacar pessoas para, através desse ataque, trazer engajamento e trazer pessoas que se ludibriam, que são ludibriadas por essas pessoas. O que a pessoa, no final das contas, ela quer é fama. E no final das contas, está tendo, e vai continuar tendo. Vai continuar tendo fama, mas uma fama péssima. Porque no final das contas, é uma fama que está levando essa pessoa e seus asseclas, infelizmente, aqueles que são ludibriados por ele, diretamente de chuá, numa cesta de 3 para o inferno. Eu quero fazer uma consideração rápida. Eu acho que as palavras do pastor Sérgio e do pastor Adriano foram muito pontuais, bem interessantes. Eu quero só destacar algumas coisas aqui. Dentro ainda daquilo que o pastor Sérgio falou, eu realmente não tenho absolutamente nada contra uma crítica bem fundamentada e embasada, porque dá a oportunidade de você explicar o seu ponto de vista. Então, por exemplo, o indivíduo ele é arminiano, o outro indivíduo ele é calvinista, e ele apresenta as críticas dele ao arminianismo. O arminiano vai chegar, eu sou arminiano, todos nós aqui somos arminianos, nós não acreditamos na predestinação como a visão calvinista, e diante das críticas que são feitas, dos argumentos que são levantados por quem é calvinista, nós temos a oportunidade de dizer, olha, esse argumento ele não é verdade por isso e isso, a gente pode trabalhar dessa forma, esse texto bíblico não apoia, esse outro texto bíblico. Então, a crítica feita de maneira assim honesta, quando você expõe o seu ponto de vista de maneira honesta, é interessante. Eu acho interessante, é legal, você tem a possibilidade de discutir, de avaliar, de olha, interessante, eu vi os pontos de quem é arminiano, analisei os pontos de quem é calvinista, eu prefiro essa outra vertente aqui. Então, você pode construir argumentos honestos. A minha única dificuldade com os que atacam e não os críticos, né, como o pastor Sérgio trouxe para nós, a minha maior dificuldade com estes que atacam a igreja é a forma desonesta com que fazem. E esse que você estava mencionando aí, eu já respondi assim uns dois vídeos só no meu canal, mas, gente, é tanta mentira, uma após a outra, e eu provo as mentiras. Eu não lá no meu vídeo, fiz um vídeo com mais de 1 hora mostrando as mentiras, assim, olha, é coisa do tipo assim, você pega um texto de Ellen White, aí onde Ellen White diz assim, eu não me recordo agora, mas vocês podem assistir no meu canal, aí é mais ou menos assim, pessoas dizem que eu falo isso. Aí a pessoa pegou e pegou essa parte onde diz assim, pessoas dizem, e só pegou daqui, eu falo isso, tá vendo? Ellen White está admitindo que ela fala isso. Caramba! Você não precisa nem pegar o texto em inglês, em português mesmo, e ler o início da frase, já está dizendo assim, olha, os críticos estão dizendo que eu falo isso. Ela, na verdade, estava falando de que outras pessoas falavam, e a pessoa diz assim, tá vendo ela falando? Você vê que é desonestidade deslavada, mentira, assim, abertamente. Então, traduções, não sei, algumas pessoas vão fazer críticas à igreja adventista e pega assim, eu tenho documentos, aí você diz, uau, deixa eu ver os documentos, aí quando você vai, os documentos estão em inglês, aí você diz, deixa eu ver a tradução do documento, aí quando você vai olhar, e você checa aquilo que ele está dizendo, e o que está aqui no inglês não é verdade. Eu mostrei o texto, eu mostrei a pessoa falando, mostrei o texto em inglês e disse, tá vendo? É mentira. Aí eu faço uma pergunta para você que me assiste.
Quem é o pai da mentira? Algumas pessoas disseram, pastor, você vai responder todos os vídeos? Poderia. Porque não há nenhum tipo de argumentos que são levantados contra a igreja adventista para os quais nós não tenhamos respostas. Não existe. Não existe. Agora, vale a pena você se debruçar e gastar todo o seu tempo para ficar rebatendo mentiras que as pessoas inventam por aí? Então, o que eu fiz? Eu gravei 2 vídeos, mostrei as mentiras que a pessoa fala de maneira, assim, aberta. Mentiras, assim, claras. Eu disse, se em 2 vídeos tem tanta mentira, o resto você acha que não segue o padrão? É o mesmo padrão. Aí eu pergunto, se eu, de maneira desonesta, uso das armas do dragão, que é a mentira, pegando trechos e cortando para dizer que a pessoa está falando uma coisa que ela não está falando, se eu pego um texto que está em inglês e digo exatamente, gente, essa foi demais. O texto dizia assim, eu realmente não me lembro os textos que eu refutei, mas era um texto mais ou menos dizendo que a pessoa fez algo e o texto dizia ela não fez algo. Tem um não em inglês e a pessoa simplesmente engoliu o não e disse, tá vendo? Ela está admitindo o que fez. Aí eu disse assim, gente, como que a pessoa quer fazer um ataque à igreja adventista, pegando documentos em inglês, adulterando os documentos, pegando documentos em português, adulterando os documentos para fazer, usando da mentira para fazer você acreditar em algo exatamente o contrário do que está sendo dito ali. Então, o que me deixa mais triste é o modus operandi dessas pessoas. É a forma desonesta, mentirosa, com que estas pessoas atacam. Eu não tenho problema de alguém chegar e dizer assim, eu não guardo o sábado. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Pronto. Aí o que eu vou fazer? De maneira honesta, também. A pessoa está expondo de maneira honesta os seus argumentos. De maneira tranquila, eu vou mostrar, olha, nós guardamos o sábado por causa disso e disso e disso. Então a gente faz uma análise, eu diria, mais equilibrada. Mas quando a pessoa vem com desonestidade, com mentira, inventando textos, mentindo textos, adulterando textos, para mim, eu nem perco muito meu tempo. Eu teve um vídeo que rolou meu também, né, sobre que eu falei assim, que Ellen White preenche as lacunas. Aí o cidadão pegou como se eu estivesse dizendo que Ellen White preenche a Bíblia com inspiração, sabe? E aí você vai aí o vídeo já saiu, né? Então assim, é maldade esse tipo de coisa, né? Então quando eles usam esse tipo de ferramenta, né? Não há teologia, vamos ser sinceros. Se você espreme assim, ó, tem 0,03% de teologia, parece Sprite, né? Só tem isso de suco só. Então aí tem que fazer o quê? Sensacionalismo. Tem que pôr uma capa bonita, tem que buscar ajuda de outros que atacam a igreja para ter base teológica, né? E repetir os ataques requentados, né? Então eu faço um apelo para os nossos irmãos que estão assistindo. Gente, a gente não está privando vocês de ouvir. Na verdade, nós incentivamos que vocês estudem e ouçam e tentem analisar que está sendo dito, né? Qual é a intenção que a pessoa... Porque será que é um ministério de salvação ou de destruição, né? Com calúnias, com sensacionalismo. Eles pegam a parte e para destruir o todo, né? Pegam um evento lá no Acre ou lá no fim do mundo. Esse é o adventismo. Está apostatado. Sabe? Então, assim, esse tipo de ataque é nível baixo, né? Mas nós, pastores, entendo que temos que responder as perguntas que são racionais, que merecem resposta, e nós estamos tentando fazer isso com o Adventismo Decifrado, né? Com toda a humildade, né? E um detalhe também que eu me lembro quando cursei jornalismo, né? Lá nos anos 90, o sensacionalismo, ele sempre vende muito mais. Eu me lembro que na época existia lá o jornal Notícias Populares, o pessoal até brincava que se você torcesse o jornal, pingava sangue, né? Enquanto um jornal bem feito, com notícias bem apuradas, com uma reportagem bem feita, né? Geralmente não tem a mesma adesão, não tem o mesmo consumo. Hoje não é diferente. E eu fico, assim, às vezes um pouco chateado, porque a gente prepara um material sobre criacionismo, por exemplo, com muita pesquisa, com embasamento, evita dar aqueles títulos sensacionalistas. O pior é o clickbait ainda, né? E nem sempre tem aquela mesma visualização do que outros que usam esses recursos, né? Parece que o povo está mais hoje sintonizado nesse tipo de coisa, polêmica,
é o ataque, é a crítica. Eu já reagi, por exemplo, no meu canal, a conteúdos do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, pessoas que eu admiro, que eu considero cristãos de verdade, mas fui ali e analisei. E começo dizendo, olha, eu respeito muito essas pessoas, e justamente por respeitá-las é que eu me dou o trabalho de responder, de reagir. Então são reações respeitosas. Agora, tem canais aí que já começam nos chamando de mentirosos, né? Julgando o nosso caráter, partem para o tal do argumento ad hominem, né? Se você não pode destruir a mensagem, tente destruir o mensageiro, atente contra a honra do mensageiro. Isso é golpe muito baixo, né? E como disse o pastor Eleazar, isso reflete o caráter daquele que está por trás, né? O diabo é o pai da mentira, ele que é o acusador dos irmãos. Então, se fossem críticas feitas com respeito, como queremos fazer aqui na nossa live, reações com respeito, tá tudo certo, faz parte do jogo, como se diz, né? Mas, infelizmente, são conteúdos que... são pessoas que trabalham com marketing digital, pessoas que sabem como as coisas funcionam e entregam um tipo de conteúdo que vai chamar a atenção, porque é sensacionalista, é baseado nessa coisa da crítica, da fofoca, né? E, infelizmente, o ser humano tem esse lado ruim, que é atraído por essas coisas. Mas, enfim, acho que já deixamos claro aqui que a nossa postura é bem diferente. Nós queremos seguir os passos de Cristo sempre, né? E atender ao chamado da Bíblia que nos pede que nós respondamos com a devida educação, com a mansidão necessária.